né? E acolher está não só no falar, no agir, numa rampa, mas está num todo o ambiente. E aí, Natália, eu pergunto para você, como que a gente comunica, como que a gente fala, como que esse processo de códigos pode fazer toda a diferença na nossa experiência corporativa? Bom, difícil, né, falar depois dessa fala tão impactante da Alessandra. Mas, bom, vamos por partes. Fazer a minha auto-apresentação aqui. Eu sou Natália Fernandes, eu sou carioca, eu sou uma mulher trans, eu sou nilopolitana, eu sou filha da dona Selma. Eu estou vestindo aqui um terninho laranja, uma blusa branca por debaixo do terno. Eu estou com os meus cabelos soltos, meus cabelos são longos na cor castanho escuro. Estou com um pouquinho de base na cara, porque faz parte. Estou usando um saltinho, fiz as unhas ontem para poder imprimir dignidade. E seguinte, assim, antes de chegar na questão da comunicação em si, acho que os discursos das três aqui, acho que um ponto importante da gente pensar é sobre algo que eu gosto sempre de falar, que é a produção intencional de ausências. Quando a gente fala de grupos historicamente subrepresentados, a gente está falando de uma ausência que ela não é natural, ela foi naturalizada. Então, vocês aqui que tenham 15, 20, 30 anos de carreira e nunca até então tenham trabalhado com uma pessoa trans durante a jornada de vocês, isso não é fruto do acaso. Para que os espaços de trabalho tenham se constituído enquanto espaços formais, de humanidade, espaços almejados pelas pessoas, as desumanas, as que não são humanizadas, não podiam estar lá. Então, pessoas como eu não podiam estar nesse espaço para que eles tivessem esse tipo de reconhecimento enquanto espaço humanizado. E aí a questão da comunicação inclusiva, ela vem em detrimento da chegada dessas pessoas, né, que estão confrontando essa produção intencional de ausências dentro do mercado formal de trabalho. E aí eu gosto de pensar a comunicação inclusiva como um reflexo de uma cultura inclusiva. E de pensar a comunicação inclusiva, eu gosto de definir comunicação inclusiva como um apanhado de escolhas intencionais e de estratégias. Acho que hoje em dia muitas pessoas acreditam que a comunicação inclusiva ela se resume à linguagem inclusiva, muito em detrimento dessa discussão da diferença entre a linguagem inclusiva e a linguagem neutra. A linguagem neutra vai ser aquela que propõe uma mudança na gramática e a linguagem inclusiva é aquela que vai se valer do que já tem na língua para a gente ter uma abordagem menos sexista. Só que não é só sobre isso. A comunicação inclusiva ela é muito mais ampla do que só a linguagem inclusiva. Ela vai desde o verbal, do visual, do gráfico, do gestual. Quando você faz uma peça, um layout, e você não se preocupa, por exemplo, com o contraste entre a letra, né, a fonte e o que está no fundo, uma pessoa que tem algum nível de perda visual pode não conseguir ver aquilo. Então, isso é a comunicação inclusiva também. Quando você traz personagens diversos, personagens que representam um todo, isso também é comunicação inclusiva. Se você faz uma comunicação mais ampla e você não se atém, por exemplo, à questão do estrangeirismo, porque nem todas as pessoas sabem, entendem de inglês, sigla, nem todo mundo sabe o que é KPI, gente. Então, se a gente não se atenta a explicar isso, colocar nos pormenores, enfim, isso também é comunicação inclusiva. Estereótipo, essa mania que a gente, né, enquanto pessoas tem em sociedade, de chegar, por exemplo, numa pessoa grávida, um homem trans ou numa mulher trans, num homem trans ou numa mulher cis, e tocar na barriga de uma pessoa grávida que você não tem intimidade nenhuma. Isso demonstra um tipo de invasão muito grande. Quando a gente tem consciência disso, isso também é comunicação inclusiva, é uma escolha intencional. Quando você chega, por exemplo, numa pessoa que tem o cabelo crespo, que tem toda essa fetichização do tipo, ai, como que você lava o seu cabelo? Eu queria ter um cabelo igual ao seu. Gente, como que lava? Lava com shampoo, com condicionador, como qualquer outro cabelo. Só que rola esse processo de fetichização das pessoas que têm cabelo crespo, na grande sua maioria pessoas negras. Então, tudo isso, gente, tem a ver com comunicação inclusiva. O verbal, o escrito, o gestual, o visual, o gráfico. Então, eu acho muito importante que isso seja um reflexo de uma cultura inclusiva, porque não faz muito sentido a gente ter uma comunicação inclusiva, super, hiper, mega ali reforçada, se, por exemplo, numa segunda-feira o colaborador que é LGBT não pode chegar e falar que passou o fim de semana com seu esposo ou com a sua esposa, porque a cultura da empresa não é inclusiva. Então, eu enxergo comunicação inclusiva como um resultado de uma cultura inclusiva, e não o contrário. Gente... os aspectos da experiência, vamos percebendo que são muito maiores e muito mais complexos do que a gente possa imaginar. Né? Não é só uma rampa que é acessível, não é só uma linguagem neutra que é acolhedora, né? É muito mais. É se ver, se pertencer, se enxergar, poder exercer a sua
identidade na integralidade, né? Então a gente vem percebendo aí que esse processo da experiência perpassa por muitas camadas, né? E aí, para acrescentar e contribuir com o nosso painel, né, a Gabi chegou. Fernanda. Agora sim? Então lá. Muito obrigada pelas palmas calorosas à Gabi Augusto, que veio a brilhantar ainda mais o nosso painel. A Gabi Augusto é mulher trans e negra e é diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria. Sim, agora? Já atendeu empresas como Gerdau, Google, Kraft Heinz e Citi. Seus principais projetos se baseiam em seus pilares: diagnóstico, compreensão dos desafios que as organizações enfrentam em diversidade e inclusão, estratégia, aprendizagem, comunicação, talent acquisition, apoio na contratação de pessoas LGBT+, negros e negras, mulheres e outros grupos subrepresentados, e apoio contínuo com suporte a grupos de afinidade, revisão de políticas e gestão de eventos. Gabi possui bacharelado em Direito na PUC São Paulo, concurso na área de People Analytics, gestão da diversidade, Design Thinking e facilitação. Mais uma vez, muito obrigada, Gabi. Gabi, muito obrigada aí por correr de São Paulo, né, para cá, mas chegamos. A gente estava falando dessa necessidade de se perceber, de se ver, de acolher para além das palavras, né? A Débora se viu numa palestra de uma mulher negra, que isso mudou a vida dela, e a Natália, ela se viu em alguma medida em você, pegando a história, quando ela fez o processo de transição, teve uma palestra sua. Então, qual é a importância de se ver, de poder ser, de ser acolhida no ambiente corporativo, e como que foi a sua experiência nesse ambiente? Maravilha. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu vim direto de São Paulo para cá, meu voo atrasou mais de 1 hora e eu sabia que eu tinha que vir, assim, de qualquer forma eu ia chegar aqui. Mas, para além disso, voltando para a pergunta, quando eu passei pelo meu processo de transição de gênero, eu estava na universidade. E eu comecei a procurar estágio, procurar emprego na minha área, e eu não vi pessoas parecidas comigo nos lugares onde eu gostaria de estar. Eu não vi tantas mulheres negras em posição de liderança nas empresas onde eu pensava em mandar currículo, e eu não vi nenhuma mulher trans. Essa falta de representatividade fez com que eu achasse que não seria possível que eu estivesse naqueles lugares. Eu achava que não seria possível que eu estivesse num lugar como esse, sabe? Que eu pudesse ser ouvida, que eu pudesse, de alguma forma, ter essa presença no mundo corporativo. Hoje, 6 anos depois, eu ouço de empresas que me dizem: Gabriela, a gente até queria contratar mais pessoas trans, nós queríamos contratar mais pessoas negras, mas essas pessoas não mandam um currículo pra gente. E aí eu relembro essas empresas dessa minha história do passado, sabe? Ao não me ver nesses lugares, eu achava que não era possível estar lá e por isso eu não mandava currículo, sabe? Então, uma pergunta que eu faço para as empresas hoje é: as pessoas sabem que elas vão se sentir seguras na sua organização? Elas sabem que elas poderão mandar currículo para o seu local de trabalho? Porque isso é algo que a gente precisa ter em mente. A representatividade importa e a representatividade é fundamental para que a gente siga nesse ciclo de inclusão. Maravilhoso, assim, muito importante isso que você falou, da necessidade de se perceber, se ver, para conseguir atrair outros, né? E isso reforça o que a Alessandra falou, né? Da potencialidade dela, da capacidade dela de ir além. E muitas vezes, né, a Alessandra foi até vereadora, né? Já trabalhou aí nesse processo para garantir a sua identidade. Eu não fiz a minha audiodescrição, eu vou aproveitar agora e dizer, mas numa pegada, porque eu me descobri com 39 anos que eu era negro. Então, assim, muitas vezes, por falta de visibilidade, a gente não se percebe e não consegue nem se descrever porque a gente não se vê.
Então, hoje eu me reconheço como um homem negro, não retinto, gay, cisgênero, né? Sou grande, defina grande como vocês quiserem, né? Estou vestindo uma jaqueta preta, uma camisa azul marinho, uma calça clara. Então, eu me considero muito privilegiado de estar aqui aprendendo e trocando com todos vocês, e crescendo e percebendo que a diversidade ela é um ponto muito importante, mas ela vai muito além do que a gente está debatendo muitas vezes na grande mídia ou nos espaços de redes sociais, né? Como que a gente pode buscar mais informações? Como que as leis, as cotas que são importantes, elas podem ser só o começo, né? Esse pontapé. E aí, Danúbia, eu vou para você, né? Como que a gente pode começar a fortalecer essa cultura de informação, de compartilhar, de entendimento? Vou roubar aqui algumas frases da minha chefa, porque eu aprendo muito com ela, né? Fez agora recente um ano que eu estou com Gabi. E nós falamos muito na consultoria que tem que haver a intencionalidade. Porque se a empresa, ela, como a Gabi falou, né, ela quer trazer diversidade, mas as pessoas não se enxergam, as pessoas não podem se desenvolver. Muitas vezes as empresas nos procuram, poxa, Danúbia, tem uma vaga X, Y, Z, mas tem que ter o inglês fluente. E eu sempre pergunto, o inglês fluente é necessário nesse momento? Sendo que a população brasileira, hoje, aproximadamente 2% só falam inglês fluente. Será que eu preciso disso agora? Será que eu não posso contratar muito mais pelas soft skills, né, pelas habilidades das pessoas? E eu digo que nós, pessoas dos grupos subrepresentados, nós somos expert em, né, desenvolver soft skills, porque por conta das nossas dificuldades a gente vai se reinventando. Em 2021, quando eu fui mandada embora de uma das empresas, eu me perguntei, embora eu já quisesse estar nesse mundo da diversidade, mas para além de 2 recortes, de ser mulher, de ser uma mulher negra, eu já estava com 40 anos. E aí eu parei para repensar a minha empregabilidade, né, porque as empresas já me acham velha demais, já acham... E eu aqui cheia de energia ainda, tá, gente? Sou uma jovenzinha só no corpo de 40. Então, quando eu faço essas perguntas, muitas pessoas param para repensar se realmente a gente pensa nessa intencionalidade e o quanto a gente ainda está trabalhando. A questão que muitas pessoas que ainda vivem nas suas bolhas, eu digo, que enxergam as palavras mérito e meritocracia, mas que colocam sempre as pessoas dentro das mesmas caixas. As pessoas dos grupos subrepresentados, elas têm jornadas diferentes por conta dos seus atravessamentos. Por exemplo, gosto de citar meu namorado, ele está fazendo uma faculdade com 46 anos. Ele é um homem preto retinto. A gente tem aí todos esses atravessamentos que nos colocam em alguns lugares para que nós não cheguemos em determinados outros lugares. Então, pensar nessa questão da intencionalidade. Quanto que a empresa de vocês realmente querem trazer a diversidade, mas, para além disso, como vai incluir? Porque eu digo que não adianta nada trazer ali a Danúbia, e eu sou uma pessoa super competitiva, tá, gente? Sou ariana com ascendente Áries, então sou uma pessoa bem legal. E eu sempre quis um cargo de gestão, mas as pessoas nunca me enxergaram como uma possível liderança. E assim como o Sérgio, eu comecei a repensar não só a questão de toda a estrutura, mas porque eu também estava num ambiente que era ali de 80% a 90% de homens, mas eu já tinha 2 atravessamentos. Eu sou uma mulher e sou uma mulher negra. E aí eu comecei a efetivamente fazer o teste do pescoço, falar assim, poxa, tenho ali 1, 2 pessoas negras no máximo, mais uma em cargo de liderança. E aí quando você vai para a alta diretoria, só homens brancos. Quando você vai para o conselho, então nem se fala. Então, quanto de intencionalidade realmente a empresa de vocês tem? É muito legal você falar, porque me lembra assim, dos pontos de partida, né? Quando a gente escreve uma vaga, quando a gente faz uma seleção, já tem que ter formação, tem que ter experiência, tem que ter uma série de coisas. E aí a gente parte daquele lugar que já exclui uma série de pessoas e de possibilidades e esquece do que a gente realmente precisa, qual é a entrega que a gente quer, né? O que a gente quer chegar com aquela vaga? Quais os resultados eu espero, né? E quais são as competências e capacidades que aquela pessoa realmente precisa ter
para cumprir aquele papel, aquela meta, aquele objetivo, né? E aí a gente acaba mantendo e se comunicando com algumas bolhas, com alguns núcleos, e volta para o que a Gabi falou, que assim, às vezes quer chamar no encontro pessoas assim, assado, competentes, qualificados, ou sabendo dentro do perfil, mas será que você está comunicando certo? Será que está selecionando certo? E aí, Gabi, eu volto para você, assim, como construir uma jornada, como construir um processo de experiência de diversidade no ambiente mais acolhedor, mais propício e que aproveite aí os diferentes talentos. Bom, eu sempre digo que um programa de diversidade e inclusão de sucesso se baseia em 3 pilares, que são dados, transparência e consistência. Quando eu digo dados, a gente precisa partir de um diagnóstico, a gente precisa partir de um estudo mais aprofundado sobre como as pessoas estão se sentindo naquela organização. E não só como elas estão se sentindo, que são dados relacionados